como você faz para poder aumentar a sua renda. Algo que eu acho que todo mundo de alguma forma se preocupa e quer saber um pouco mais de dicas e conceitos. E meu objetivo hoje é ser bem objetivo. Objetivo de ser objetivo. Não é nenhum trocadilho, mas é realmente o que eu pretendo fazer aqui. Eu vou dar de uma forma muito clara alguns conceitos básicos sobre como que funciona a primeira economia, como a gente está inserido em cima disso e o que a gente faz para poder alavancar independente do cenário. Se é um cenário, por exemplo, de baixa ou de alta, se eu estou empregado ou desempregado, eu vou dar uma nuance geral sobre todos esses aspectos. Eu queria começar, na verdade, falando sobre um caso que aconteceu no final de semana. Eu fui participar de um evento externo e eu era convidado. Quando eu cheguei lá, eu fui o primeiro, na verdade, a chegar e não tinha ninguém. Era um andar inteiro, uma empresa, na verdade, o local era uma startup, bem estruturada, organizada, aquele estilo realmente de empresa de tecnologia. E eu fui adentrando um pouco com receio, porque como não tinha ninguém, eu queria primeiro me familiarizar, e eu vi uma pessoa lá no fundo. Essa pessoa, ela estava de calça jeans, uma camisa de malha normal, e aí eu olhei para ele, vi o dress code e falei, não deve ser ninguém aqui digamos que vai participar do evento, talvez seja a pessoa que veio para poder fazer a organização e tudo. E aí ele foi muito de forma gentil, se apresentou e falou o seu nome, você foi o primeiro a chegar, tomou um café, me levou para a Copa, a gente começou a bater um papo e aí ele foi falando que ele já está nessa empresa, ele é funcionário dessa empresa já há 8, 10 anos, ele atua nessa área de tecnologia e eu fui falando um pouco também sobre mim, o que eu fazia. E aí eu perguntei para ele, vem cá, você nunca pensou assim em empreender, em largar essa área, digamos, do CLT e ir para uma área onde você define as regras? Lógico, isso também requer um pouco mais de exposição, menos segurança, mas muito mais possibilidade de recompensa, Falei, entendendo um pouco o perfil dele. E ele falou, não, eu sou o dono aqui da empresa, Eu tenho 2 sócios, mas foi eu que fundei a empresa aqui, E aquilo me soou de certa forma como uma surpresa, porque visualmente, a gente leva muito pelas aparências. Ele não tinha nada ali como sendo uma pessoa que fosse realmente o proprietário, mas me fez pensar um pouco. Conversando mais à frente com ele, ele me disse, olha, essa daqui já é minha terceira empresa. A primeira eu quebrei lá no passado. Ele falou, olha, trabalho há 30 anos com tecnologia, eu sou morador, vim da favela, fui nascido e criado na favela do Capão Redondo, em São Paulo. Até os 13 anos, o meu sonho de consumo era ter um revólver, não era ter um videogame, nem uma bicicleta, para ter uma ideia da realidade que ele estava inserido. E ele foi mudando isso, independente das circunstâncias, foi buscando especialização, entrou na área de tecnologia como desenvolvedor, que é uma área muito técnica, abriu a primeira empresa, quebrou, depois a segunda deu certo, ele vendeu, e a terceira é essa que ele já estava há 8, 10 anos, e a startup dele, dentre o campeonato de empresas do mesmo segmento e que eles disputam anualmente, eles detêm o cinturão. São a startup número 1 de tecnologia, não sei os detalhes, mas eu sei que eles estão em primeiro lugar e muito bem na fita, já com escritórios em 5 países e cada vez mais expandindo. E aquela história toda me chamou a atenção, Uma pessoa simples, começou do zero, não teve nenhuma estrutura. Muita gente acredita que precisa de um argumento, de uma bagagem, de uma formação para poder iniciar alguma coisa de forma mais contundente. E ele prova ali que não. Na verdade, a formação dele foi a partir da vida, ele foi buscando conhecimento. Mas o que fez ele mudar? O que fez ele sair dessa área, dessa corrida de ratos, que é inclusive o termo que o Robert Kiyosaki, do Pai Rico, Pai Pobre, ele usa, onde você fica refém de salário? E o que fez, na verdade, ele querer experimentar algo novo, empreender? E hoje, por exemplo, ele estando ali ou não, ele está recebendo dinheiro. Ele não depende de estar diariamente ali produzindo alguma coisa, porque o negócio dele permite que receita seja gerada independente da vontade e da predisposição dele. Quando você começa a refletir sobre esse aspecto, o que muda? Minha opinião pessoal, acho que tem muito a ver com como a sociedade é concebida. Primeiro, ela é concebida desde quando você é pequeno, para você ser refém, escravo do sistema. O que é escravo do sistema? Você ter
um salário, uma profissão, uma carteira assinada, fazer parte daquela engrenagem, ou seja, ser digamos, um refém da segurança, falsa segurança que você tem, porque todo mês entra um dinheiro que subsidia a sua existência. Eu acho que esse é um primeiro aspecto. E o segundo é que a gente acaba ficando viciado em salário. Essa que é a grande verdade. A remuneração regular, ela nos entorpece, se eu for colocar de uma maneira bem clara. E só aqueles que conseguem quebrar esse ciclo é que sabem o benefício que existe além desse regime CLT trabalhista, onde você presta serviço para uma empresa, ou até autônomos, né? A pessoa, não, mas eu sou um massoterapeuta, um advogado, um dentista, eu tenho minha clínica, eu atendo sozinho. Você também é vítima do sistema. Você também é refém tanto quanto aquele empregado que tem uma carteira assinada. Por quê? Porque no momento em que você não estiver ali, acabou a entrada de renda. O mercado não vai pagar para você, por exemplo, se você for um cirurgião, ficar em casa parado. Ele só vai pagar, você pode até receber muito bem, mas você só recebe se você estiver operando, exercendo a sua função. Então entra um aspecto importante que eu vejo, por que as pessoas têm dificuldade em aumentar a renda, em fugir desse cenário. Existe, infelizmente, uma ignorância sobre o aspecto financeiro. Essa que é a grande verdade. Nós deveríamos estar desenvolvendo capacidades, competências, conhecimento em relação à área econômica, e a grande verdade é que a gente não tem isso. Você não vai ter isso na escola. Aqueles que estudam, por exemplo, economia, ainda assim são treinados para ser mais uma engrenagem do sistema onde você é um empregado, e você não consegue simplesmente sair disso, porque não existe uma inteligência financeira, alguém que explique. Então, meu objetivo a partir de hoje, lógico que eu não vou conseguir concluir isso tudo hoje, porque é muita informação, eu quero iniciar pelo menos com algo básico, é como que funciona a economia e como que você está inserido em cima disso, tá? E aí, para eu poder fazer essa encenação, essa ilustração bem, eu vou usar também um espaço aqui de desenho, mas vamos entender a primeira coisa, que é o seguinte: a economia são várias partes simples, repetidas milhões de vezes, feitas por transações. O que são transações, pessoal? E na verdade essas transações, elas são conduzidas pela natureza humana. Essa que é a grande verdade, tá? E essas transações, elas criam, assim, por, digamos, consequência, três grandes forças. Tá? A economia, na verdade, ela é regida por três grandes forças que eu acho que talvez eu vou mudar já aqui para o nosso espaço, onde eu vou fazer alguns desenhos para deixar mais lúdico, tá? Que é a força da produtividade, ou seja, o crescimento da produtividade, o ciclo de dívida de curto prazo e o ciclo de dívida de longo prazo. Basicamente esses três, e eu vou começar agora falando sobre o mais básico, que é o ciclo de... Deixa eu colocar aqui... O ciclo de curto prazo, que começa por uma transação. Pessoal, vamos lá. Vamos entender primeiro o que é uma transação. Acredito que vocês estejam vendo minha tela agora, onde eu estou aparecendo aí com um quadro branco. Eu quero apresentar para vocês alguns conceitos bem básicos, tá? Vamos começar aqui pela transação, tá? O que é a transação, pessoal? Transação nada mais é do que uma pessoa que tem dinheiro e quer comprar alguma coisa, e a outra pessoa está vendendo essa outra coisa. Então, essa pessoa, ela vai dar dinheiro ou crédito, e a outra pessoa, ela vai dar produto, serviço ou algum ativo financeiro. Basicamente, é isso que resume o bloco de construção da economia. Eu quero ser bem, digamos, catedrático aqui e lúdico nessa explicação, porque se a gente entender o básico de como que funciona a economia, tudo mais para frente vai ser mais fácil. Então vamos lá. Aqui eu tenho dinheiro ou crédito, e esse daqui ele vai me entregar um produto, serviço ou algum ativo financeiro. É basicamente isso. Se eu entrego o dinheiro e recebo o crédito e recebo algum desses três itens, uma transação é feita, e a economia nada mais é do que um conjunto de milhões de transações dessas sendo feitas todos os dias. Se você quer saber qual que é o resumo da economia, o resumo da economia é assim, é simples. A economia é o total de gasto que essas pessoas fazem ao longo da vida dela,
ao longo do ano. Se eu pegar tudo que as pessoas gastam, ou seja, se eu pegar todos esses compradores, eu consigo ter um panorama da economia. Quanto mais as pessoas gastam, mais a economia está acelerada, expandindo. Quanto menos, mais ela está retraída em recessão. Então, esse é o conceito básico de comprador e vendedor. Tá? Esse tipo de transação que eu acabei de desenhar aqui, ele existe para basicamente tudo. Existem milhões de tipos. Uma transação dessa para trigo, para carro, para negociação de ações, de óleo, de petróleo, de tudo. Basicamente, qualquer coisa hoje que você possui foi através de um ciclo desse. Muito bem. Vamos entender então quem são os maiores compradores e vendedores, tá, pessoal? Aí deixa eu limpar aqui o nosso quadro. Existem dois players aqui que são basicamente bem relevantes nessa nossa história. Antes de mais nada, pessoal, esse conceito eu estou pegando emprestado do Ray Dalio, tá? Quem quiser depois explorar um pouco mais sobre esse tema, ele escreveu um livro muito interessante chamado Princípios, um livro de mais de 500 páginas, onde ele coloca de uma forma bem também simplificada essa ideia sobre economia e como tudo isso rege, né, e como a gente está inserido em cima disso. O governo tem um papel fundamental na economia. Por quê? Porque ele, na verdade, ele exerce duas forças aqui, que uma é o governo central e a outra é o Banco Central. Então, vocês com certeza já ouviram falar, o Banco Central, etc. O que o Banco Central tem a ver? Bom, o governo, o que ele faz? Ele basicamente coleta impostos e gasta dinheiro, com o que ele entende lá sendo válido para a sociedade, para a população, e o Banco Central, ele controla a quantidade de dinheiro e crédito na economia. Essa é a função básica do Banco Central. Ah, mas o que isso tem a ver com a minha renda extra, etc? Pessoal, vamos começar do zero, tá? Eu vou explicar para vocês, uma hora, todas essas peças elas vão se encaixar, mas sem a gente ter essa base, a gente vai começar a falar sobre algumas coisas que pessoas podem ficar sem entender. Então vamos entender os papéis primeiro. Então vamos lá. O governo, ele coleta impostos e gasta dinheiro, ele vai manter também, de certa forma, a subsistência da população, e o Banco Central, ele controla a economia através de quantidade de dinheiro e crédito que existe disponível hoje. Como que o Banco Central faz isso, pessoal? Mais uma curiosidade, tá? Como que o Banco Central consegue controlar a quantidade de dinheiro e crédito de um país? Uma boa pergunta essa, tá? Então vamos lá, duas formas dele fazer isso, pessoal. Vou colocar aqui em cima, espero que vocês estejam vendo aqui. Deixa eu ver se vocês estão enxergando minha tela. Estão enxergando minha tela, né? Vamos lá, tá aqui. Ele faz isso de duas formas, pessoal. A primeira delas é através da taxa de juros e a segunda é imprimindo dinheiro. Basicamente, através desses dois mecanismos, lógico, a gente está vendo de uma forma muito simplificada, é assim que o Banco Central define e controla a quantidade de dinheiro que circula e crédito no país. Agora, uma pergunta, pessoal. O ponto fundamental, né, do Banco Central, digamos, ter um papel tão importante, é porque ele influencia num aspecto chamado crédito. Então, deixa eu limpar aqui novamente. E esse papel, pessoal, ele é fundamental. Veja, pessoal, eu não sou especialista aqui, nem sou economista. Eu sou, na verdade, amador nesse tema, mas eu acredito que o conhecimento que eu tenho ele vai ser suficiente para a gente poder cobrir aqui a ideia que eu quero colocar. Crédito é a parte mais importante da economia. Mais do que dinheiro, mais do que a quantidade de negócio, mais do que transações. E, infelizmente, crédito é a parte menos compreendida. Essa que é a grande verdade. Então, como que funciona o crédito? Assim como a gente tem, né, eu desenhei agora há pouco, uma pessoa que ela compra e vende, ou seja, uma pessoa que dá dinheiro e compra um produto, você também tem uma relação entre, aqui eu vou botar aqui, comprador e aqui o vendedor, tá? Do mesmo jeito que tem essa relação, existe também uma relação entre um credor e um tomador, ou seja, uma pessoa que vai pegar emprestado dinheiro. E quem é um credor comum são os bancos, não é verdade? Você pega banco, financeiro, existem várias instituições que elas assumem esse papel, digamos, de credor no mercado, simplesmente distribuindo crédito. Então, vamos lá. Quando você, por exemplo, como que funciona isso daqui? Deixa eu apagar, né? Sabendo que existe o papel do credor
e do, digamos, tomador. Vamos colocar mais um desenho aqui para vocês estarem acompanhando, tá, pessoal? O tomador, por que ele pega dinheiro com o banco? Vamos entender essa relação, né? Porque ele está querendo, na verdade, adquirir algo que ele não tem posse ainda. Ele não tem recurso financeiro. Então, o que ele faz? O tomador, ele promete que ele vai pagar de volta, né? Ele faz uma promessa que ele vai pagar de volta e o credor, se ele achar que vale a pena, ele vai cobrar aquele dinheiro mais juros em cima daquilo que ele está emprestando. Afinal de contas, o que significa essa relação, pessoal? Quando eu pego dinheiro emprestado, eu estou, na verdade, pegando emprestado do meu futuro eu. Eu não tenho dinheiro hoje, então eu vou prometer que eu vou receber no futuro e vou poder pagar isso mais para frente. Legal. Então vamos lá. Quando o tomador ele promete pagar alguma coisa, pessoal, o credor acreditando, você gera nessa transação o que a gente chama de crédito. Agora, uma coisa curiosa sobre crédito aqui, pessoal, é que o crédito ele nunca vem sozinho, né? Você recebe, por exemplo, um crédito se você for pessoa física. Mas da mesma forma que você gerou um crédito para você, você também gerou uma dívida. E isso daqui as pessoas acabam não entendendo. E esse talvez seja um grande problema. Porque veja, pessoal, essa dívida para o banco, ela é um ativo. Para você, é um passivo. Então, o crédito, na verdade, para o tomador é um passivo, porque ele recebeu o dinheiro antecipado que agora ele vai precisar depois repor isso para o credor dele, para o banco, a instituição que ele pegou. E o que acontece é quando ele recebe esse crédito, vamos lembrar, pessoal, ele aumenta o total de gasto dele. Então vamos pensar da seguinte maneira, tá? O gasto, vamos pegar aquela ideia inicial, é o que define, ou seja, o volume de gasto que existe é o que define se a economia ela está expandindo ou retraindo. Basicamente é isso. Tá? Então, vamos entender aqui uma coisa básica. Se eu tenho aqui, por exemplo, um banco, tá? Que eu empresto dinheiro aqui para essa pessoa. Essa pessoa agora, ela tem um poder de compra maior. Ela vai vir para cá e vai gastar comprando alguma coisa, que é o gasto, tá? Quando eu pego um dinheiro emprestado do banco e acrescento a minha renda, porque eu tenho crédito, na verdade, eu aumentei o meu poder de aquisição. Aumentei o quanto eu posso, na verdade, adquirir um bem. Quando eu faço isso, digamos que eu recebesse, por exemplo, 100 mil reais por ano, tá, pessoal? Vou simplificar em termos de números, tá? O banco me emprestou 10% do que eu tenho. Então agora eu tenho um poder aquisitivo de 110k. Eu posso gastar 110k, mas eu recebo só 100. O que acontece aqui é que o que eu gasto, isso é o que uma outra pessoa recebe. É uma outra pessoa que está vendendo algo. Então, o meu gasto de 110 agora é a renda dessa pessoa, que é 110. E o banco ele vai acrescentar 10% em cima disso. Estou usando só um número figurativo, tá? O que significa que essa pessoa agora, ela também tem um crédito de 121 mil reais. Quando ela for gastar esse valor, esse, digamos, valor de 121 vai ser a renda de uma outra pessoa que vai receber mais um crédito. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem uma tendência a ter muito mais crédito por conta dessa situação de, digamos, de recebimento e do mercado como um todo. E cada vez que a gente tem crédito, a gente tem uma tendência de gastar mais. É simples assim, é da natureza humana. Então, se eu recebo 100, eu consigo um crédito, por exemplo, de 10 mil reais, além do que eu tenho, eu vou agora aumentar a minha capacidade de compra e isso vai gerar, na verdade, um ciclo. Essa que é a grande situação, tá, pessoal? O problema dessa economia toda que a gente está falando aqui é que ela gera, na verdade, um ciclo. Peraí, deixa eu colocar aqui. Então, o que é... Vamos colocar aqui esse ciclo. Se eu tenho aqui, por exemplo, 100 e agora, por exemplo, eu vou gastar 110, essa pessoa que agora recebeu 110, ela vai poder gastar, por exemplo, 121. Eu estou só simplificando isso daqui. O problema é que cada vez que eu aumento esse meu poder aquisitivo, eu crio uma outra situação no mercado, que é o quê? O preço. Se tem mais pessoas que conseguem comprar coisas, pessoal, o que vai acontecer é que o preço das coisas vão começar a aumentar. Simples assim. Por que vai aumentar? Porque tem mais gente, tem mais demanda e a oferta em si, que é o quanto a gente está gerando ali de produto, a nossa produtividade, ela está ainda talvez limitada. Ela não está acompanhando a quantidade de dinheiro que eu estou recebendo.
E isso daqui, pessoal, ele vai gerar o que a gente conhece como inflação. O problema da inflação é que ele vai deixar a gente não competitivo. A gente, que eu falo, mercado. Você, por exemplo, quando você vai num país que a inflação está muito alta, o que você tem, por exemplo, para pagar ali, a moeda fica volátil. Ela perde o valor que ela tem. Então, o banco, ele não gosta disso. O que acontece agora? Qual que é o movimento que o Banco Central faz? Vamos lembrar, o Banco Central é que regula essa, digamos, essa economia em termos de garantir que ela esteja estável e, lógico, crescendo. O Banco Central agora vai fazer uma coisa nova aqui, pessoal, para poder reter essa inflação. Como esse dinheiro que a pessoa consegue, ela vem através de crédito, vamos lembrar, o problema aqui, pessoal, todo é o crédito. Nós não sabemos lidar com isso. A gente acaba recebendo dinheiro, a gente não tem inteligência para lidar com crédito, a gente gasta mais do que a gente é capaz de pagar e aí no final a gente acaba, digamos, sendo vítima dos nossos comportamentos no início, porque eu talvez dê um passo muito mal do que a perna. E aí o que o banco faz para poder controlar essa tomada de crédito constante? Ele vai fazer uma coisa chamada, que eu vou desenhar aqui uma alavancazinha, tá, pessoal? Ele vai aumentar a taxa de juros. O que é essa taxa de juros que a gente já ouviu falar várias vezes aí, pessoal? A famosa Selic, né? Quem já conhece esse termo sabe o que a gente está falando. Quando você vê que a Selic está alta ou se está baixa, é nada mais do que o Banco Central definindo se a inflação está subindo ou se está reduzindo. E aí o que ele vai fazer? Quando a inflação ela começa a aumentar, o banco aumenta a taxa de juros. Para quê? Para que as pessoas deixem de pegar emprestado. Afinal de contas, agora está caro pegar empréstimo no banco. A taxa Selic serve para definir esse parâmetro. Então você vai fazer o que? Olha, então vou segurar. Não tenho mais aquela renda adicional do crédito que eu tinha. Vou ter que sobreviver com o que eu já tenho hoje. O que isso acontece? Ele gera um efeito contrário. Porque se eu vou gastar menos, o meu gasto é a renda do outro. E o outro vai estar recebendo menos, ele vai produzir também menos e vai oferecer menos para o mercado, e isso vai gerando também uma bola de neve agora no sentido oposto. Então aquela ascendência que estava econômica, ela começa agora a descer, porque afinal de contas você não consegue mais pegar emprestado no banco. Você passou a não ser um tomador, digamos, confiável, porque na verdade você pode até ser confiável, mas o crédito ele não está interessante como estava antes para você pegar. Então o banco vai começar a acompanhar isso e isso vai criar o que a gente chama de deflação. O preço vai começar a diminuir das coisas, de alguma forma começa a reduzir, e até que chega um ponto que, se ele ficar de forma permanente, ninguém mais gasta nada. E aí é a hora que o Banco Central vai pegar essa alavanca da taxa de juros, a taxa Selic, e jogar lá para baixo. Para quê? Para incentivar agora as pessoas pegarem crédito novamente e reaquecer a economia. Espero que tenha sido, a minha explicação não esteja sendo muito confusa, porque realmente estou tentando traduzir de uma forma muito prática a ideia. Mas, no geral, é o seguinte: o grande, digamos, vilão, e não é o vilão, na verdade, a gente que usa de forma inadequada, é o crédito, porque a gente não sabe trabalhar com ele da forma que deveria. A gente pega dinheiro, começa a gastar, até uma hora que isso gera inflação, todo mundo querendo comprar coisa, todo mundo vai aumentar preço, porque afinal a demanda aumentou, Banco Central aumentou a taxa de juros, aí o efeito cai. E isso, pessoal, vai gerar o famoso ciclo de dívida de curto prazo. Tá? Então, se eu fizer um desenho aqui ao longo do tempo, tá? Isso vai subir e descer, digamos, e um ciclo desse assim completo, tá? Que eu falo de uma ponta a outra, ou seja, de um alto até um baixo, pessoal, ele leva de 5 a 8 anos. Você não vai perceber isso no dia a dia, por quê? Porque a gente está ali naquelas miudezas ali, na situação ordinária. De vez em quando você ouve falar um pouco sobre a economia está em recessão, outro você está falando que ouve falar que está expandindo. Na verdade, são esses ciclos que eles vão se repetir para o resto da vida, e não vai mudar isso. O grande segredo, na verdade, de tudo isso, que eu não coloquei ainda aqui, é que se não existisse crédito,
ou seja, se a gente não pudesse pegar dinheiro emprestado, se não existisse cartão de crédito, empréstimo de banco, se você chegasse, por exemplo, numa loja e o cara falar, olha, eu quero dinheiro à vista, que eu quero money, cash, e você não tivesse, por exemplo, para pagar ali na hora, a única forma que a gente teria para poder crescer na vida seria através da produtividade. Aí eu vou botar um gráfico aqui de produtividade. O que é essa produtividade, pessoal? Nada mais é do que o desenvolvimento que a gente tem natural naquilo que a gente faz, né? Então, a cada momento a gente está criando formas diferentes de entregar algum produto ou serviço melhor do que era antes. Olha, por exemplo, para as TVs, celulares, qualquer aparelho. Olha como eles eram, por exemplo, há 20 anos atrás. Por que eles são tão diferentes de hoje? Porque houve uma produtividade, um crescimento em tecnologia, coisas que deixaram eles mais competitivos e tudo isso vai fazendo com que você aumente essa, digamos, esse gráfico e cada vez que você aumenta o seu valor, como funcionário, por exemplo, como empresário, como empreendedor, um fabricante, você está trazendo mais, digamos, renda para você, porque afinal de contas você está entregando algo mais valioso que antes não tinha, né, disponível. Então, o que vai fazer diferença, na verdade, em relação a você adquirir uma coisa e você, digamos, fazer isso de forma consciente é o uso do crédito. E por que eu estou falando que crédito ele não é uma coisa negativa, mas é o que causa, na verdade, problema na maioria das famílias? Porque se eu pego, por exemplo, um crédito para comprar uma TV, um celular, um carro, tudo isso, pessoal, são passivos. Por que uma TV ou um carro ou a casa em que você mora é um passivo? Porque ele não coloca um centavo de dinheiro na sua conta. Então vamos entender o conceito básico entre ativo e passivo. Passivo, ele retira dinheiro da sua conta. Ativo, coloca dinheiro na sua conta. É simples assim. Agora, se eu pego um crédito, por exemplo, num banco, numa instituição, e eu vou investir num negócio em que eu vou gerar mais valor, eu vou trabalhar em cima dessa produtividade que a gente está falando aqui, agora sim o crédito é extremamente interessante. Porque eu pego adiantado uma quantia que eu não precisei acumular e eu vou transformar aquilo em mais dinheiro. E vale a pena eu, por exemplo, pagar juros para o banco em cima disso. Qual que é o grande erro que a gente acaba cometendo, né, entendendo a economia de uma forma muito simplificada? É que ao longo desses ciclos, né, e por que existem esses ciclos? Porque se uma hora a gente está pegando dinheiro aqui emprestado, outra hora a gente vai ter que pagar isso, porque vamos entender, o crédito ele nunca vem sozinho, ele é criado a partir de uma dívida. Se eu vou acumulando dívida, pegando esse monte de crédito aqui, uma hora eu vou ter que quitar isso, e por isso que eu vou acabar, digamos, invertendo o meu ciclo. Agora, se ao invés disso, olha que vem a mágica aí, tá? E aí eu tô querendo colocar alguns conceitos e permitir que você também pense a respeito. Se ao invés de colocar o meu dinheiro em coisas que vão me gerar dívidas, como aqui, por exemplo, eu vou comprar uma casa, ou um carro, ou eu vou comprar um celular, um ar-condicionado, um aparelho, uma viagem, eu vou financiar, eu vou pegar emprestado alguma coisa, pagar em X vezes. Se ao invés de eu pegar essa quantia para esses itens e colocar, por exemplo, para um negócio, um empreendimento, algo ou uma ação, um ativo financeiro, né? Pego uma operadora, por exemplo, tendo lá uma renda fixa ou variável, vou colocar em uma carteira e que eu vou começar a entender como que opera, por exemplo, o mercado financeiro. Estou dando alguns exemplos, tá? Ou eu vou iniciar um negócio simples como uma barraca de crepe. Agora eu comecei a mudar totalmente o perfil. Agora, esse acúmulo daqui, para mim, ele não vai ser, na verdade, de dívida. Ele vai ser, na verdade, de crédito, porque eu estou gerando, na verdade, ativos ao invés de passivo. Então, o que eu queria, na verdade, compartilhar como ideia principal é que se a gente quer mudar o que a gente está, primeiro tem que enxergar o cenário atual. Eu sou o quê? Um funcionário? Se você é um funcionário, por exemplo, você tem uma renda fixa e vai ser aquilo. Para o resto da vida, enquanto você estiver entregando algum valor, e aí o seu valor ele seria o equivalente a esse gráfico aqui de produtividade, ou seja, você está produzindo algo, você entrega algum conhecimento para o mercado e você é pago pelo valor que você entrega para o mercado, basicamente é isso. O problema é que quando você vai ficando mais velho, esse valor
cai, porque simplesmente você vai ficando obsoleto, você já não tem mais a mesma energia que tinha antes, vai sendo substituído por mão de obra mais jovem, mais preparada, conectada. Então, o grande problema de a gente ser refém como empregado é que em algum momento essa conta vai chegar. Essa que é a triste realidade. Em algum momento, ou você vai se adequar para o seu novo padrão, porque o que vai acontecer é, fazendo um gráfico também aqui rapidamente, né? Se eu pegar o quanto eu entrego como funcionário, eu vou estar entregando muito bem ao longo da vida e depois ele vai fazer isso. Até os 40 anos mais ou menos, eu estou no meu ápice de produtividade. Passado disso, ele vai começar a descer e o mercado também vai enxergar isso até que chega uma hora que ele tende ao infinito. E o que acontece com praticamente 90% da população? Antes eles tinham esse padrão de vida, né? Aqui vamos colocar aqui como sendo o valor que eles tinham antes de poder aquisitivo, o total de gasto, né? O PIB, o que está gerando o PIB do país. É isso. Antes era isso aqui. Vai chegar um momento que ele vai ser isso daqui. Sendo empregado, tá? Empregado ou autônomo ou microempresário, todos eles vão ter o mesmo destino. Por que todos esses eles têm, na verdade, em comum em relação à economia? A gente tem crédito, a gente vai acabar sendo vítima desse crédito que a gente vai acumulando. A tendência é a gente chegar aqui com uma série de passivos, coisas que vão gerar um monte de despesa e nada de receita. Ah, eu tenho casa, eu tenho um carro, uma chácara, uma casa de praia, eu tenho... É só lastro, é só passivo. Ah, mas eu estou criando patrimônio. Desculpa, você não está criando nada, você só está criando mais um lastro de despesa para cada vez mais aumentar a quantidade de recurso financeiro que você vai depender. Você não está criando absolutamente nada em termos de finanças com isso. Você quer mudar o jogo? Saia primeiro dessa sessão. Você não precisa ser radical. Amanhã eu vou largar o emprego e vou começar uma... Não. Comece em paralelo. Você não fica 24 horas trabalhando. Aproveite o seu tempo parcial para começar a entender onde você poderia estar operando. No mercado financeiro, num negócio aqui como empreendedor, numa franquia, numa operação, por exemplo, de marketing de rede. Pode ser qualquer coisa em que você dedique o seu tempo livre para iniciar esse processo e aos poucos você ir saindo. Mas veja, isso precisa acontecer de uma forma intencional. Porque, como eu falei, a gente acaba sendo refém, a gente acaba sendo dependente de salário. O salário, ele é um entorpecente. A gente acaba ficando viciado em ter aquilo, não existe uma cobrança da sociedade falando, olha, cara, você tem que se mexer para mudar essa sua realidade. Então, eu nunca vou conseguir aumentar a minha renda, voltando para o meu ponto inicial, se eu me mantiver com essa mentalidade de empregado, de autônomo, microempresário, onde o meu trabalho depende de mim. Eu dependo, por exemplo, eu trabalho por dinheiro. Não, eu tenho que fazer que o dinheiro trabalhe por mim. Essa que é a grande sacada. E eu só vou conseguir fazer isso se eu migrar para o lado onde eu vou ser um dono de negócio ou um investidor. Pegue qualquer pessoa bem-sucedida financeiramente que você conhece e eu tenho certeza que ele não chegou lá à base de salário. Peguem pessoas que você conhece na mídia, eles não têm carteira assinada, eles não têm ticket, não têm benefício, não têm plano de saúde, não tem nada disso. Tudo isso que brilha os olhos das pessoas, nossa, porque tem ticket, tem um convênio aqui com a academia, tem aqui um convênio aqui com a escola de línguas. Esqueça, pessoal. Isso é para aqueles que querem continuar nesse perfil daqui a vida inteira, até que vai chegar um momento em que, caramba, e agora? Agora você tem 60 anos de idade, não dá mais para fazer nada e já era. O que você tem que pensar é como você faz para aumentar em sequência sempre essa produtividade, e para você aumentar isso sempre, independente de você estar ali ou não, é a história que eu comentei para vocês logo no início dessa pessoa que eu encontrei. Lá no evento, no final de semana, e o cara veio de uma favela, o cara não teve uma base de educação, nada daquilo, e hoje o cara é empresário, fatura milhões e cada vez mais a empresa segue e ele continua recebendo dividendos em cima daquilo, porque ele
rompeu esse elo. E esse é um caso interessante para mostrar que você não precisa de faculdade, de nasceu em berço de ouro, com uma boa estrutura familiar, não precisa de nada disso. O que você precisa, na verdade, é o desejo de mudança. E foi o que o cara fez. O que ele tem de mais? Nada. Você vai conversar com ele, uma pessoa simples, bem-humorada, fala de tudo, toma cerveja, falamos sobre um monte de besteira. E o que ele fez então? Ele decidiu mudar o cenário. E se você gostou desse tema, que tal ter acesso a muito mais vídeos e conteúdos como esse, além de materiais, ferramentas e descritivos, tudo em uma plataforma fechada e totalmente gratuita. Achou interessante? Então clica no link da descrição e faça já a sua inscrição no Clube dos 3% gratuitamente. Te vejo lá.